Hoje é dia 13 de maio e tivemos a confirmação no Senado norte-americano de Kevin Warsh. Ele foi aprovado pelo Senado e agora tivemos a sua confirmação como novo presidente do Federal Reserve, e Jerome Powell permanece no Federal Reserve, porém agora como um diretor, um membro no Federal Open Market Committee. Vai ficar lá porque houve uma perseguição política na visão do próprio Jerome Powell, e neste vídeo de hoje eu vou falar das consequências da assunção de Kevin Warsh como presidente do Federal Reserve. O que vai mudar? Esse vídeo será um vídeo muito focado em política monetária. Eu, particularmente, gosto muito do assunto, estudei muito o assunto na minha dissertação de mestrado, o impacto da política monetária sobre ações de crescimento e de valor no período 2008-2020. Foi o tema da minha dissertação de mestrado em economia. Então, se você tiver interesse, você pode pesquisar lá no Google, que você vai encontrar o meu trabalho. E nesse vídeo de hoje eu vou tratar das principais consequências do Kevin Warsh ao assumir a presidência, o que ele vai mudar em relação às gestões anteriores. Então, vamos começar com esse vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer é um tratamento histórico contextual de 2008 para cá. Nós tivemos em 2008 a nomeação do Ben Bernanke como presidente do Federal Reserve, e o mandato do Ben Bernanke foi muito emblemático e deixou muitas marcas para as gestões anteriores. Lembrando, Ben Bernanke ele é um acadêmico, ele é um professor de economia, tem como seu tema principal de estudo a crise de 1929, e ele chegou à conclusão de que o Federal Reserve, à época, agiu muito mal para resolver a crise de 29, e ele entendia que, na verdade, a autoridade monetária norte-americana acabou exacerbando as consequências e, por ter atuado mal, acabou amplificando a crise de 1929. Existem vários papers do Ben Bernanke sobre o assunto. Se você tiver interesse, pesquise também no Google Scholar, que você vai encontrar. No entanto, o Ben Bernanke ele deixou suas marcas porque ele teve que resolver uma crise sem precedentes na história recente dos Estados Unidos, que foi a crise do subprime, a chamada crise imobiliária. Tivemos uma bolha especulativa com imóveis, bancos dando crédito para pessoas que não tinham a menor capacidade aquisitiva para comprar determinados imóveis, e por consequência isso levou uma bolha dos imóveis e chegou uma hora o negócio explodiu, havia colateralização de ativos que eram empacotados, isso era vendido no mercado de crédito, e chegamos à conclusão que aquilo lá não valia nada e a crise simplesmente se alastrou pelos mercados e tivemos os índices norte-americanos desabando naquele ano, e isso causou uma grande preocupação às autoridades à época. Inclusive muitos questionaram se seria o fim do capitalismo ou se a partir daquele momento o capitalismo passaria por uma crise de identidade diante de tudo que aconteceu. E o Ben Bernanke, nesse tumulto, assume o Federal Reserve e entra, baseado nos seus estudos sobre política monetária, sobretudo na crise de 29, ele entra com a ideia de que o Banco Central norte-americano deveria utilizar o quantitative easing como ferramenta principal para salvar os mercados, para estimular os mercados. Olha que curioso, o quantitative easing não foi inventado pelo Ben Bernanke e nem foi a primeira vez que ele foi utilizado. Os japoneses já haviam utilizado o quantitative easing antes, mas na magnitude em que o Federal Reserve utilizou, foi realmente o evento mais impactante, historicamente falando. Qual o impacto disso? Por que eu estou fazendo essa recapitulação histórica? Quem não estiver muito atento ao meu raciocínio lógico do vídeo vai falar, o Rafael está enrolando aqui para ganhar tempo de vídeo. Muito pelo contrário. Olha só. O Federal Reserve naquela época entrou com o Ben Bernanke com um plano de fazer um programa de quantitative easing, que consistia em quê? Quantitative easing é uma medida, depois eu pedi para o Pedro deixar uma descrição aqui do lado, mas é uma medida que visa a compra de títulos, principalmente de vencimento lá na frente, o vencimento longo, 10 anos, por exemplo, para diminuir o prêmio de risco e, com isso, diminuir a taxa de juros desses ativos lá na frente, esses ativos com vencimento longo, favorecendo um comportamento de tomada de risco por parte dos participantes do mercado, e isso levaria a um apetite maior por risco, tanto em ações quanto em crédito privado, entre outros instrumentos financeiros, favorecendo a tomada de risco e favorecendo, portanto, o crescimento econômico, a retomada econômica no momento de depressão. Muito bem. O Ben Bernanke entrou com essa proposta, deu certo, a bolsa recuperou nos anos subsequentes, só que ao chegarmos aos anos posteriores, o Federal Reserve começou a implementar novas fases de quantitative easing. E aquilo não acabava. Então chegava uma hora, o segundo plano, chegava outra hora, terceiro plano de quantitative easing. Quem estava no board, quem estava ali entre os membros
do Federal Open Market Committee, Kevin Warsh. Era um membro votante e um membro muito jovem à época. Ele tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velho, já próximo dos 38, 39, quase 40 anos de idade. Uma pessoa muito jovem, uma formação em Stanford, um estudioso também de economia, embora tenha sido formado em direito. E ele discordava da condução do Ben Bernanke. E Kevin Warsh, em um determinado momento, renunciou ao cargo por discordâncias da continuidade do programa de quantitative easing. Isso aconteceu a partir do momento que Ben Bernanke não se manteve adstrito ao plano inicial, que era de apenas uma medida, um plano de uma vez de quantitative easing. Feita essa contextualização, agora você entende porque eu fiz toda essa trajetória histórica. Voltamos agora a 2026 com a indicação e aprovação de Kevin Warsh. Kevin Warsh, naquela época, saiu do Federal Reserve alegando uso inadequado da política monetária e alegando politização em algumas medidas com o intuito de favorecer um determinado governo que estava no poder naquele momento. Agora, Kevin Warsh é confirmado, após a indicação, é confirmado no Senado, e esse vídeo trata, portanto, das suas mudanças, o que a sua agenda propõe em ruptura aos parâmetros, aos princípios que foram estabelecidos pelo Ben Bernanke em 2008. Vamos só fazer aqui uma recapitulação. Tivemos Ben Bernanke saiu, depois tivemos a Janet Yellen, que foi presidente do Federal Reserve, e depois, durante o governo subsequente, assumiu como secretária do Tesouro. Depois de Janet Yellen, tivemos Jerome Powell, que ficou por 8 anos, 2 mandatos presidenciais, e agora temos o Kevin Warsh assumindo o Banco Central. Desde o Ben Bernanke, não houve mudanças significativas na maneira como o Federal Reserve conduzia a sua política monetária e a sua comunicação com o mercado. O Kevin Warsh, para mim, é a maior ruptura dos últimos 20 anos em relação à forma como o Fed se estabeleceu ao se comunicar com a imprensa, ao se comunicar com o mercado, ao estabelecer as expectativas. Existe um livro do Ben Bernanke, eu vou pedir para o Pedro deixar a referência, por incrível que pareça, eu procurei agora antes de gravar o vídeo, esse livro até hoje não foi traduzido para português. Foi o que eu pesquisei aqui, se eu estiver errado, depois alguém me escreve nos comentários. O livro chama Monetary Policy in the 21st Century, Política Monetária no século XXI, um livro do Ben Bernanke. O Ben Bernanke é um gênio, eu não discuto isso, a sua capacidade intelectual é realmente irrefutável e ele escreve muito bem, uma argumentação muito agradável de ler. E ele tem esse livro que ele defende as medidas de quantitative easing, forward guidance como medidas principais para a política monetária do século XXI. Vem o Kevin Warsh agora e fala: eu não quero forward guidance e eu não quero quantitative easing. Então, olha que interessante. Uma total ruptura com o que o Fed vinha propondo pela batuta do Ben Bernanke, que era alguém que tinha um embasamento teórico muito forte. A Yellen também tem, mas a Yellen tem uma abordagem econômica um pouco diferente, muito voltada para o mercado de trabalho, seria o economista laboral, como eles dizem lá nos Estados Unidos. E o Powell já é alguém mais prático, alguém mais do mercado, formado em direito também, teve uma carreira em private equity, mas não tem um embasamento econômico desses dois, principalmente do Ben Bernanke. Vem então o Kevin Warsh e fala: eu não vou usar mais forward guidance. Forward guidance é uma coisa que eu estou prometendo algo no escuro, eu não sei mais se a inflação daqui a 3 meses vai continuar como está, eu posso ter um choque de inflação por algum motivo, eu não posso ficar prometendo a direção da curva de juros, porque eu mesmo não tenho segurança de que o futuro já é certo como o forward guidance pressupõe. Essa é a primeira crítica do Kevin Warsh. A segunda crítica é: quantitative easing é uma ferramenta que, em inflativos, o balanço do Fed é totalmente insustentável, não dá para ele ficar imprimindo dinheiro comprando ativos, e eu pretendo reduzir o tamanho do balanço do Fed. Esses são os 2 pontos mais críticos do discurso do Kevin Warsh e por isso eu fiz toda essa contextualização histórica e intelectual do Ben Bernanke para que você entenda o cenário em que nós ingressamos agora com a nomeação do Kevin Warsh. Então, esse é o panorama histórico que você precisa entender para compreender as consequências da mudança de mandato. Então, primeiro ponto: eliminação do forward guidance. O Federal Reserve não vai mais comunicar as diretrizes, não vai mais antecipar como ele projeta a inflação, como ele projeta a curva de juros para os próximos meses e anos subsequentes. Pode ser que o Kevin Warsh elimine o Summary of Economic Projections? É bem possível que sim. Toda vez que há divulgação da ata do FONC, há também essa divulgação do SEP, que é o sumário das projeções econômicas, e é bem possível que o Kevin Warsh elimine isso
como um pilar do Forward Guidance. Então esse é o primeiro ponto. Atenção, portanto, a comunicação ela será mais ruidosa. Existem estudos científicos, inclusive na área de finanças, que eles têm um estudo que mostra a volatilidade, como ela aumenta nos ativos nos dias em que há divulgação do Federal Open Market Committee, que costuma ocorrer às quartas-feiras, e como isso impacta a volatilidade dos ativos. Com a eliminação do Forward Guidance, já é mais uma diminuição de um elemento de previsão por parte dos agentes de mercado e pode ser que essa volatilidade aumente. Então, esse é um ponto, já que pode trazer alguma preocupação para agentes que são mais especulativos, que estão ali tentando pegar movimentos do dia a dia ou de comunicações sutis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como eu já disse também, o quantitative easing. A crítica do Kevin Warsh ao balanço do Fed foi o principal motivo que levou à renúncia na época em que ele era membro votante e que participou como diretor, por isso a sua saída. Então, esse é o segundo ponto, quantitative easing. É bem possível que o Fed enxugue o seu balanço durante a gestão do Kevin Warsh. E é importante ficar atento, no final do ano passado, dezembro, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, depois posso até pedir para o Pedro colocar aqui a referência, e foi um vídeo que acabou tendo uma repercussão muito grande. O vídeo é intitulado Fed Mentiu. Embora o título seja um pouco chamativo, a minha abordagem no vídeo era no sentido de que o Jerome Powell não assumiria que o Fed seria voltado com o quantitative easing agora no final do ano, início do ano, mas quando nós analisamos o balanço do Fed, nós podemos perceber que o Fed voltou a comprar. Então isso é claro, você pode entrar lá no site do Fed de St. Louis, o FRED, se você colocar lá Total Assets do Federal Reserve, você vai ver que há uma queda drástica, foi o período chamado do tapering, né, quantitative tapering, e agora nós temos uma leve retomada. Vou pedir para o Pedro deixar o gráfico aqui, vou mandar para ele o link do gráfico. Você vai perceber que há um aumento agora dos ativos do Fed. Então é bem possível que o Kevin Warsh contenha isso. E aí você vai me perguntar, mas qual é o impacto disso para o mercado? Na medida em que o Fed deixa de comprar ativos, pode ser que essa curva de juros se mova. Pode ser que, principalmente, os vértices longos subam. Com o conflito no Oriente Médio, nós já verificamos um aumento nos vértices longos, principalmente 10 anos, já é possível perceber esse aumento com aumento de expectativas de inflação. Agora, se o Fed para de comprar esses ativos de vencimento lá na frente, 10 anos, é bem possível que também haja uma alta desses juros, dessa curva de juros. Então, o ambiente em que o Kevin Warsh ingressa pode levar a uma reprecificação de ativos. Nós já estamos com uma bolsa relativamente cara da perspectiva histórica, negociando mais ou menos 22, 23 vezes lucros futuros para os próximos 12 meses. Então, tudo isso faz com que, da perspectiva das variáveis macroeconômicas, possa haver uma reprecificação de ativos e, por isso, a importância. Então, falei de Forward Guidance, falei de QE. Terceiro ponto, a comunicação com a imprensa. Segundo o Kevin Warsh, é excessiva a forma como o Federal Reserve se comunica com a imprensa por meio de coletivas, todas as vezes que há divulgação de decisões sobre a FFR, a política que vai afixar a taxa de juros base da economia norte-americana, toda vez que há divulgação, Jerome Powell se pronuncia logo após, por volta de 3h30 da tarde, horário de Brasília, e há essa coletiva. Então, os correspondentes dos principais jornais econômicos e políticos norte-americanos e até europeus estão lá para colher as informações, fazerem as perguntas. Normalmente, cada repórter faz uma pergunta, mas eu percebo, principalmente quando eu vejo o Nick Timiraos, que é o repórter do Wall Street Journal. Pedro, põe a foto aí do Nick Timiraos, que ele é o repórter responsável por cobrir o Federal Reserve no Wall Street Journal. Eu percebo que há uma comunicação nos bastidores entre esses correspondentes e o presidente do Fed. Então, é bem possível também que haja uma interação nos bastidores com os correspondentes, e o Kevin Warsh é muito crítico desse tipo de análise. E não é só o Nick Timiraos, há outros correspondentes. A CNBC tem o seu correspondente, a Bloomberg tem o Michael McKee, outros jornais, o Financial Times também tem a sua repórter que fica lá constantemente. Eles vão criando relação com o presidente do Fed e eles conversam provavelmente nos bastidores, tentam sondar alguma coisa. Não significa que há divulgação de informação privilegiada, não é esse o ponto, mas é fato que há um excesso de comunicação além da própria coletiva, e tudo isso, segundo o Kevin Warsh, é prejudicial à condução da política monetária. Então pode ser que ele faça coletivas mais breves, pode ser que ele sequer receba
indagações de correspondentes ao longo da coletiva? Pode também. O Jerome Powell, ao longo dos seus 8 anos, sempre utilizou a coletiva para também tentar conter expectativas e direcionar expectativas do mercado. Então ele é muito contido na forma como ele faz a leitura de um resumo. Dá para perceber na coletiva que ele inicia a coletiva lendo um resumo que ele mesmo prepara, a equipe dele prepara, e depois ele abre para as perguntas e ele é sempre muito cauteloso na maneira como ele responde. Então ele demora para pensar, ele demora para responder. Você consegue perceber que ele é muito seletivo com as palavras utilizadas, tudo isso para conter as expectativas do mercado. O Kevin Walsh é contra esse tipo de comunicação. Mas, para os participantes, de novo, sempre a consequência para quem está nos mercados, para quem investe, para quem tem que fazer alocação de ativos. Qual a consequência? Mais incerteza, mais imprevisibilidade. Se a comunicação se torna menos constante e menos previsível, sem tentar afixar e conter as expectativas dos agentes, é possível que haja mais volatilidade. E isso pode ter um custo na precificação dos ativos e na própria volatilidade da Bolsa norte-americana. Eu tenho uma visão, isso aqui é uma opinião minha, que pós 2008 a volatilidade dos ativos, principalmente renda variável, diminuiu muito. Se você analisar, é uma volatilidade muito mais contida e é por isso que muitos dizem que existe uma Fed Put. E no que consiste essa Fed Put? É uma opção de venda que o Fed carrega. Na verdade, é um termo simbólico para expressar uma situação em que o Fed está sempre de olho na precificação da Bolsa norte-americana e toda vez que ela cai muito, ele tenta intervir para conter a queda com o intuito de preservar o chamado efeito riqueza, wealth effect, que é o efeito decorrente do patrimônio da pessoa. Se a pessoa tem um patrimônio que ela se sente que está grande, ela tende a gastar mais. A partir do momento que o patrimônio dela cai 20%, por exemplo, ela tende a conter os seus gastos pessoais e isso acaba desacelerando a economia como um todo. Então, a ideia seria de que o Fed deve sustentar os preços relativamente altos para que a pessoa se sinta mais rica e gaste mais. Se não houver, portanto, essa Fed Put, esse wealth effect pode ter um desequilíbrio e isso pode causar uma desaceleração econômica. Então, veja mais uma vez como essa ideia de se comunicar menos tem um impacto também sobre a precificação de ativos. Então, esses são os principais pontos. Quero fazer aqui um quarto tópico que eu considero importante. Claro, eu estou dividindo em tópicos aqui, mas perceba que existem desdobramentos a partir de cada tópico. Então, já fiz vários desdobramentos dos antecedentes. Vamos ao quarto tópico, que diz respeito às medidas de verificação da inflação. Não sei se você me assiste, se você me ouve lá no meu podcast diário, que eu faço todas as manhãs, antes das aberturas dos pregões, tem no Spotify, tem aqui no YouTube, tem no agregador de podcast da Apple. Você já deve ter percebido que eu já comentei sobre isso algumas vezes. O Kevin Walsh é crítico do fato de que o Fed só utiliza o PCE, que é uma das métricas de verificação da inflação, que é o consumo pessoal, o gasto com consumo pessoal do consumidor, e essa é a principal métrica utilizada pelo Federal Reserve. Ele nem usa tanto o CPI, usa mais o PCE, e o Jerome Powell, ao longo do seu mandato, criou uma métrica chamada de Supercore PCE, que é uma métrica em que ele avalia muito a inflação de serviços e exclui a inflação de habitação, que são os gastos com locação de imóveis, custo de habitação. Então, é um Supercore Inflation que foi utilizado pelo Jerome Powell ao longo dos seus 2 mandatos. Acontece que o Kevin Walsh ele avalia que o PCE é uma medida pobre para poder identificar a inflação e ele defende a utilização de instrumentos mais amplos e variados. Então, ele defende, uma das estratégias é utilizar a inflação média, a trimmed inflation, que é a inflação aparada, que é uma medida que tenta pegar mais ou menos uma trajetória histórica da inflação e vai fazendo algumas eliminações para evitar distorções. Ele também propõe a utilização de verificação de crédito, por exemplo, como é que está a expansão do crédito, como é que está o M2, que é o agregado monetário, lembrando que existe a fórmula MV/PY, a fórmula matemática MV igual a PY, depois põe a fórmula aí para mim no vídeo, Pedro, MV igual a PY, que é uma fórmula monetarista, e na medida em que aumenta a base monetária, deveria haver um correspondente aumento da inflação pela variável na outra ponta da equação, mas isso, claro, é uma base que parte dessa teoria econômica, e o Kevin Walsh entende que há, portanto, esses outros instrumentos que podem agregar à sua análise na hora de avaliar a inflação, não dependendo única e exclusivamente do PCE, e isso
talvez pudesse fazer com que a sua condução de política monetária fosse mais dovish. Lembrando que existe esse adjetivo dovish e hawkish. Dovish é a pomba e hawkish é o falcão. Então, o dove é aquele que tem uma política monetária mais frouxa, ou tende a ser mais frouxo, e, portanto, diminuir juros, ao passo que o hawkish é aquele que é mais contracionista, que tende a apertar mais e subir os juros. Nessa ótica, sob essa análise, o Kevin Warsh poderia utilizar outras métricas para justificar cortes na taxa de juros, mais ou menos da forma como Stephen Miran faz isso atualmente. Stephen Miran foi indicado recentemente e ele tem um viés, com certeza um viés dovish, é possível notar isso nos votos, em total dissidência com os demais membros votantes. Então, esses são os principais pontos do Kevin Warsh, a utilização de outros instrumentos de inflação. Eu ainda estou muito curioso para avaliar isso na argumentação dele, quando ele começar a atuar como presidente, porque talvez esse seja o ponto, além do balanço do Fed, esse seja o ponto mais importante para começar a perceber que tipo de medida ou que tipo de variável macroeconômica ele vai começar a usar na sua argumentação para defender corte de juros. Então, esse é um ponto bastante interessante para nós acompanharmos. E eu queria fechar o vídeo, está ficando um vídeo meio longo, mas me parece que o tema merece um vídeo longo, detalhado sobre esse assunto, e é óbvio que é um vídeo para um público muito mais restrito, mas esse vídeo realmente merece estar aqui no YouTube, é a tese do Kevin Warsh de ganho de produtividade e tese de deflação advinda da inteligência artificial. Esse, portanto, eu vou colocar como um quinto tópico. O Kevin Warsh entende que o avanço da inteligência artificial vai provocar a deflação e ganho de produtividade. Quem fala isso? Elon Musk defende isso, Peter Thiel fala isso, várias pessoas que estão envolvidas com a inteligência artificial defendem essa tese de deflação. Como ele entende que há uma deflação, ele acha que isso vai favorecer naturalmente o corte de juros e vai possibilitar uma política monetária frouxa. No entanto, o Goolsbee, que é também um membro do Fed e professor na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, recentemente foi a público numa conferência e disse que essa visão não está muito correta, que se o Federal Reserve partir dessa premissa, ele poderia causar uma inflação desnecessária ou poderia causar um aquecimento econômico desnecessário por se antecipar a uma produtividade que ainda não foi comprovada e um efeito deflacionário que não foi comprovado. E na minha visão, essa fala do Goolsbee num evento público foi certamente dirigida à opinião do Kevin Warsh, que já foi veiculada em outros veículos, e ele certamente estava falando para o Kevin Warsh. Então, veja que, por mais que o presidente do Federal Reserve seja muito influente, existe um processo de votação, é um órgão de cúpula, existem membros que votam e a decisão ela é consensual. Historicamente, sempre se disse que o presidente do Federal Reserve que mandava e o que ele determinasse junto com o presidente do Federal Reserve de Nova York era a política monetária que seria adotada. Hoje é o John Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York. E segundo o que as pessoas que são do mercado sempre disseram, era de que essas duas pessoas, presidente do Federal Reserve e presidente do Fed de Nova York, definiriam a política monetária e os demais membros simplesmente diriam amém e concordariam. Hoje, no entanto, pelo que nós já percebemos pelas últimas votações, não é bem assim que está acontecendo. Existem divergências, existe divergências do Neil Kashkari, da Hammack, da Logan e do Stephen Miran. Estou falando aqui 4 membros votantes e é bem possível que agora com a volta do Jerome Powell, caso o Powell note que o Kevin Warsh está tomando uma política monetária com a qual ele discorda, ele também certamente vai se colocar como um membro dissidente. E é por isso que o próprio Jerome Powell justificou a sua permanência. Ele disse que a importância da sua permanência no Federal Reserve era para que houvesse a manutenção da condução de uma política monetária independente, sem a interferência do executivo ou sem a interferência de interesses políticos em geral. Então, tudo isso está em jogo. Veja como é importante compreender esse momento. Uma troca de presidente do Federal Reserve, ele tem um poder muito grande, o Federal Reserve como instituição tem um poder muito grande sobre o mercado como um todo. Muitos dizem que o Federal Reserve é o banqueiro central do mundo, e realmente os bancos centrais do mundo todo olham para o que o Federal Reserve está fazendo, da perspectiva de condução de política monetária. Eu falei sobre isso até no meu podcast hoje, sobre o Banco Central Europeu, que ele poderia cortar juros, mas está vendo que o Federal Reserve não tem a possibilidade de cortar nesse momento. E
O que eu prevejo de cenário, pelo menos para os próximos 12 meses, é de uma curva de juros estável. O vértice de 2 anos já mostra isso e é bem possível que assim continuemos com essa mesma taxa de juros, embora o mercado de opções já esteja colocando uma probabilidade de 30% de aumento de juros diante do que está acontecendo no Oriente Médio. Eu penso que, por enquanto, se não houver nenhum choque, nenhum evento mais impactante sobre os mercados, eu penso que o Federal Reserve mantém a taxa de juros onde está, 3,5%, 3,75%, pelo menos até 2027, sem muita interferência. Agora, se o Kevin Warsh assumir um mandato mais agressivo, aí ele poderia cortar, não me parece a probabilidade, como eu disse, muitos membros dissidentes, membros que não concordam com essa política de afrouxamento, e por isso me parece que, apesar de todo esse ruído midiático que tem sido feito em torno do nome do Kevin Warsh, me parece que a política monetária ficará estável. A minha vinda aqui a esse vídeo não é para repercutir esse ruído da imprensa, pelo contrário, para fazer uma análise técnica, econômica, da perspectiva da política monetária, quais as principais consequências que esse mandato do Kevin Warsh trará para os mercados da perspectiva de comunicação, volatilidade, precificação de ativos e utilização de ferramentas de política monetária. Então esse é o meu papel aqui, ser o mais didático possível e trazer uma discussão técnica complexa para um vídeo do YouTube, que eu sei que é para um público ínfimo, mas eu tenho pessoas do mercado que me seguem, que me mandam mensagens, e eu tenho certeza que essas pessoas se interessam por vídeos mais densos, mais complexos. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like, ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse em política monetária, precificação de ativos, e não deixe de me acompanhar nas demais redes, @RafaelBismusa, em todas elas. Um abraço.